Mais uma vez, bom dia a todos, né? Bom Hoje a dia. gente vai estar falando sobre o cuidador e a melhora da memória. Vamos estar aí abordando o capítulo 12 na página 62, certo? Então, acompanhe aí no livrinho, quem está com o livro, quiser fazer alguma anotação. E aí a gente vai iniciar nosso conteúdo agora. Trouxe aqui uma mensagem curtinha, mas que vale a pena a gente refletir. Ser melhor do que os outros é para quem é fraco. O que importa é ser fiel a você mesmo. Vocês podem estar pensando assim, Priscila, mas eu preciso ser melhor. Eu preciso fazer o diferencial. Fazer o diferencial não significa que você é melhor do que ninguém, né? A gente não pode levar essa coisa de que eu sou melhor do que ninguém. Não tem como não, meu filho, tá daqui. Cada um tem seus objetivos, tem suas escolhas e sim, somos ótimas pessoas, mas não precisamos ser melhor do que ninguém, né? A gente precisa ser fiel a nós mesmos, a gente precisa acreditar no nosso potencial, né? E fazer com que a gente alcance os nossos objetivos. Então, nada de querer ser melhor do que ninguém, porque somos todos iguais. Claro, cada um com seu jeitinho, mas assim, todos nós temos os mesmos direitos, né? Não que somos iguais, porque ninguém é igual a ninguém, mas que temos os mesmos direitos, né? Mesmos direitos e deveres a cumprir também. Então, vamos iniciar aí nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do conceito do que é memória e aprendizado. Vamos falar dos 3 tipos de memória que temos e explicar um pouquinho de cada um deles. Vamos também precisar falar do esquecimento, porque muitas vezes o esquecimento é um processo natural do nosso dia a dia e a gente precisa saber lidar com ele para que ele não vire uma patologia, uma doença. Tá certo? Então, o cuidador é um profissional que ele é fundamental nesse processo. A gente precisa trabalhar a memória para que não venha a surgir patologias relacionadas ao esquecimento, tá certo? Então, isso é extremamente importante. E esses hábitos, gente, de memória, de prevenção da memória, a gente precisa aplicar desde já, não é esperar ficar idoso para a gente começar a aplicar esse tipo de exercício para a nossa memória. Então, diariamente, a gente pode estar trabalhando isso, fazendo uma prevenção, né, para que não haja o esquecimento, para que não haja nenhuma doença relacionada ao esquecimento, à demência, enfim, tá? Como o mal de Alzheimer. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho nessa perspectiva hoje. Vai falar um pouquinho sobre isso. Aí eu pergunto a vocês, será que memorizar é algo importante para a aprendizagem? O que é que vocês acham? Priscila. Oi. Priscila, qual é o livro? Profissão de cuidador. Profissão de cuidador, capítulo 12. Obrigada. De nada. Então, o que é que vocês acham? Que para a gente aprender, é necessário memorizar? Sim ou não? Acredito que sim. Acredito que sim. Já ouviram alguém dizer assim, ó, na escola? Menino, não é para decorar, não é para memorizar. É para aprender. Mas vamos lá. Precisamos, muitas vezes, memorizar para poder aprender. Tá certo? Quem aí, muitas vezes, precisou de um processo de repetição para poder memorizar e aprender? Eu já. Fala. Tá bom. Celimária, precisou muitas vezes repetir várias vezes para poder aprender? Com certeza. Pois é. Então, aquela história de dizer assim, menino, não decore.
não é questão de decorar, é porque tem certas coisas que a gente precisa da repetição para poder memorizar e a gente aprender. Professora, Oi. eu queria só fazer uma colocação, porque eu sou professora, né? Sim. E assim, realmente isso é fato, porque tem conteúdos que realmente a gente tem que usar uma metodologia construtiva, né? Isso. Que a criança realmente precisa aprender. Exato. Mas há conteúdos que não tem como fugir da memorização, como multiplicação, Isso. né? As tabuada, operações gente. e outras coisas mesmo. Como é que Então a é gente super aprende importante a tabuada? memorização. Como é que a gente aprende a tabuada? Não existe outra coisa a não ser na repetição e memorizar, não é verdade? Quando a gente tem um telefone novo, um número de telefone, uma placa de um carro, a gente precisa fazer o quê? Memorizar. Agora, como a Elisandra disse, né? Temos alguns métodos que a gente consegue por associação, não é verdade? A gente consegue o aprendizado sem precisar estar naquela repetição da memorização. A gente precisa, às vezes, de uma imagem, que aquela imagem faz com que a gente assimile melhor. Eu sou muito de memória fotográfica. Por exemplo, eu consigo muito mais assimilar quando eu visualizo alguma coisa. Quando eu visualizo algum esquema, né? Às vezes eu aprendo por esqueminha mesmo. Eu construo um esqueminha na minha cabeça. Para vocês terem noção, eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava na minha graduação, e eu precisava aprender o calendário de vacina. Toda vacina e com que idade a pessoa tinha que tomar aquela vacina. Gente, é muita vacina, é muita regrinha que tem que saber. E aí eu comecei a fazer um esquema na minha cabeça. Eu preciso fazer algum esquema que eu faça com que eu busque aquela informação de forma mais fácil. E aí eu fui por questão de pau ímpar, né? Todos os meses pares, 2 meses, 4 meses e 6 meses, eles tomavam a mesma vacina. A primeira dosagem, a segunda era a mesma vacina. E de 3, 5 meses, que eram os números ímpares, eram as mesmas vacinas. Então, eu adquiri eu associei, né? Fiz o método da associação para poder memorizar. Né? Mas assim, às vezes, como a gente estava conversando, a gente precisa assim da repetição, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Então, a memória, quando a gente fala de aprendizado, é a aquisição de novas informações ou novos conhecimentos, certo? Então, o aprendizado é isso, é a gente se deparar com o novo e adquirir em forma de conhecimento. E a memória a gente vai ter que reter a informação aprendida, o processo através do qual codificamos. Codificamos é como se fosse assim, damos um significado na nossa cabecinha. Depois a gente vai armazenar e vamos recuperar quando a gente precisar. Não há aprendizagem sem memória. Olha aí o que a gente acabou de falar, não é? Então... Oi, alguém quer falar comigo? Francisca quer falar comigo? Acho que não. Alguém estava falando comigo, enfim. Mas vamos lá. Então, vocês entenderam que a memória, a gente precisa codificar, precisamos resgatar muitas vezes, em algum momento, alguma informação? Precisamos. Sim. Às vezes a gente busca na nossa cabecinha uma informação que a gente viu quando na infância. Quem aqui lembra de algo que aconteceu na infância? Eu me lembro nitidamente de alguns episódios, né? Mas por que a gente lembra? Porque, de certa forma, nos chamou a atenção, foi algo importante, fez com que a gente codificasse aquela informação e chegasse na memória de longo prazo, que eu vou falar já sobre isso, tá? Então, a gente tem algumas situações na nossa cabeça que a gente busca na memória. Não tem? Lá do passado. A mesma coisa, gente, são essas aulas que vocês estão aprendendo comigo. Vai ter conteúdo que, se você não repetir ele, não estudar,
você vai esquecer. Priscila, porque a gente esquece. Já já eu falo. Mas vai ter outros momentos, outros assuntos que vocês vão guardar para o resto da vida. Quem perguntar a você, você vai lembrar. Por quê? Porque aquele assunto, de certa forma, lhe chamou a atenção, lhe prendeu a atenção e fez com que você armazenasse num cantinho do cérebro, que quando você precisar dele, você vai lá resgatar essa informação. E ela vai estar lá prontinha para passar para vocês, né? Então, é muito importante isso, a gente entender. Então, vamos falar da memória sensorial, memória a curto prazo e memória a longo prazo, que era o que eu estava iniciando a fala aqui. Só um minutinho, gente, que tem alguém entrando. Então, vamos lá. Qual seria essa memória sensorial, né? É a retenção de sensações que impressionaram o organismo. Explico já melhor sobre isso. A informação desaparece fácil e rapidamente nesse tipo de memória. Que impressões sensoriais seriam essas? Som, sensação ou imagem que dura apenas uma fração de segundo. Ela atua como uma fotografia instantânea que armazena a informação. Gente, é como se fosse assim. Vamos lá. Às vezes passa uma pessoa na nossa frente e a gente enxerga aquela pessoa, mas ela não nos chama a atenção. Não temos nenhum motivo para armazenar aquela informação. Olha como o nosso cérebro é sábio. Ele só é como se fosse um filtro. A gente só armazena aquilo que é necessário para a gente. Vocês já prestaram atenção a isso? Como a gente armazena aquilo que nos prende a atenção, aquilo que é importante para a gente. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês lembram da moça do caixa que vocês fizeram as compras de supermercado? Vocês lembram do rosto da moça do caixa? Não. Não. Por que vocês não lembram? Porque aquela informação vocês viram que não era importante para vocês. Então, aquela informação... Já pensou se a gente fosse armazenar tudo que se passa na nossa frente? A gente ia ficar doido, não ia? Ia. A gente precisa selecionar. Somos seletivos. A gente funciona como um filtro. Então, se a gente prestar atenção, a gente não lembra da moça do caixa que a gente fez as compras. Porque aquela pessoa não era importante, o suficiente importante, que eu disse assim, para a gente armazenar aquela informação. Agora, já aconteceu de vocês passarem por alguém bem cheirosa e lhe remeter ao cheiro de alguém especial, tipo alguém que passou com perfume, e aí vem na sua memória imediatamente, fulaninho de tal. Porque aquele cheiro lhe marcou, aquele cheiro lhe prendeu a atenção, aquele cheiro foi especial para a sua vida em algum momento. E aí você guardou aonde? Lá na memória de longo prazo, porque qualquer momento você busca aquela informação e ela tá lá guardadinha. Cheiro da infância. Às vezes a gente usa um perfume que nos remete à nossa infância. Cheiro do bolo da vovó, cheiro da comida da mamãe. Enfim, a gente tem essas lembranças porque elas são informações especiais para a gente. A gente resolveu filtrar aquela informação para a gente guardar para o resto da vida da nossa memória. Tá certo? Então, a memória sensorial, que é a primeira memória, é aquela que passa por a gente. A gente, querendo ou não, vai ter o processamento na nossa cabecinha, porque a gente não enxerga a pessoa, a gente não sente um cheiro, a gente não vê uma imagem, mas a gente que vai selecionar se aquilo é importante ou não para ficar gravadinho lá na nossa memória. Tá certo? Conseguiram compreender? A memória sensorial é algo que você visualiza, que você aprendeu, porque assim, vamos supor que vocês conheceram uma fruta nova hoje. A pitaia. Nunca vi pitaia. Aí vi pela primeira vez. Você não está aprendendo que você viu aquela imagem? Você aprendeu. Ou seja, houve um processo de memorização. Só que aquela memória, ela vai ser sensorial
e pode passar a ser uma memória de longo prazo. Se eu quiser, eu quero guardar aquela imagem daquela figura para o resto da minha vida, daquela fruta, porque ela foi especial para mim. Ou eu posso simplesmente deixar para lá e esquecer. Então, ela não ficou armazenada na memória de longo prazo. Vocês vão entender bem direitinho esse processo. Memória a curto prazo. Saímos da memória sensorial e vamos para a de curto prazo. Sistema de duração mediano entre a memória sensorial, que é a primeira que eu falei para vocês, e a memória a longo prazo. Para que as informações passem da memória sensorial, que é aquela primeirinha que eu falei, para a memória de curto prazo é preciso reter a atenção sobre elas, o que a gente acabou de falar, não é? E a gente precisa interpretá-las também. Não retém muita informação, é uma retenção temporária. Tem por função a transferência de experiências para a memória de longo prazo. O que é que eu quero dizer com isso? É aquela coisa. A memória sensorial é o primeiro momento, é uma sensação, é um estímulo que a gente tem. E aí a gente escolhe se vai prestar atenção naquele estímulo ou não. Vocês conseguem entender, compreender o que é que eu estou passando? A memória sensorial é um estímulo que passou na minha frente. Aquele estímulo, eu vou decidir se ele é importante para mim ou não. Se ele for importante, eu vou reter a atenção. E aí ela vai para de curto prazo, certo? Mas se eu não tive a intenção de reter a atenção, de prender minha atenção sobre ela, ela fica só na memória sensorial. E se eu quero guardar ela mais ainda, porque ela foi muito importante, ela vai para de longo prazo. Porque no dia que eu quiser, eu resgato ela. Aquela memória, aquela imagem, aquela pessoa, aquele perfume, aquela situação, eu vou buscar na minha memória. Lá de longo prazo, eu resgato ela. Ah, mas se eu não prendi tanto minha atenção, eu prendi a atenção, mas não tanto, ela fica só na memória de curto prazo. Eu esqueço rápido. Daqui uns dias eu já esqueci. Por exemplo, algumas disciplinas que a gente estuda na fase do ensino médio, tem umas coisas que eu não lembro de jeito nenhum, principalmente de matemática, química, que são coisas que eu não me interesso, que eu não prendi atenção. Já tem outras, gente, que eu não esqueço nunca. Nunca. Ela vai ser levada comigo para o resto da vida. Por quê? Porque me chamou a atenção. Vocês já perceberam que os assuntos que a gente gosta, a gente aprende mais rápido, a gente guarda na memória por mais tempo, porque tem o interesse, tem a retenção da atenção. Então, fica na memória de longo prazo. Quando eu quiser buscar essa informação, tá lá. Certo? Então, assim, as disciplinas que eu aprendi na minha graduação, muitas delas, gente, tá aqui guardado como a sensação. É tão interessante isso. A Elisandra vai concordar comigo, que é professora. Gente, quando eu encarei a sala de aula pela primeira vez, eu dizia assim, meu Deus, será que eu vou lembrar de tudo? Será que quando algum aluno perguntar, eu vou conseguir me lembrar de tudo que eles perguntarem? É impressionante como a nossa memória, ela é maravilhosa conosco. Ela não nos decepciona. É impressionante quando alguém pergunta uma coisa que você não viu há muito tempo, mas que você aprendeu. É automático, parece que vai lá na caixinha e vem na hora a resposta. É impressionante. Então, todo dia eu dizia, meu Deus, Deus me ajuda demais. Porque quando eu penso que eu não sei, tá lá eu com a resposta pronta para dar aos meus alunos. E claro, gente, vai ter assunto que talvez não tenha prendido tanto minha atenção, e aí eu não lembre. Não ficou na memória de longo prazo. E aí eu vou ter que pedir ajuda o quê? Aos livros, à internet, para eu relembrar, e aí pode ter certeza, vai prender minha atenção e eu vou guardar na memória de longo prazo.
porque algum aluno me fez com que eu prendesse a atenção naquele assunto. Não esquece mais nunca. Quer ver uma coisa? A gente escreveu uma palavra errada. Eu dizia muito aos meus alunos, uma palavra bem comum, ansioso. Ansioso, quase todo mundo escreve com C. Ansioso com C. Porque com S fica feio, mas é o correto. A palavra ansioso e ansiosa é com S, certo? E muita gente acha que é com C. Depois que eu ensino isso, tem alunos que, meus alunos, quando vão escrever a palavra, mas nunca esquece. Guarda pro resto da vida. Vixe, mesmo que tá vendo a professora falando, ansioso é com S, ansioso é com S. Não esquece, porque lhe prendeu a atenção ou eu chamei sua atenção para aquilo. Né? Fulaninho, ó, ansioso. Claro, gente, que eu não fico corrigindo as pessoas, não. Mas, assim, eu, enquanto professora, eu acho super importante trazer algumas coisas para a vida de vocês. Então, assim, de vez em quando eu vou dar algumas dicas, eu vou falar de gramática, assim, aleatoriamente, não é cobrando de vocês. Porque eu acho que professor é para isso, para ensinar para tudo, para a vida. Né? Professora, eu vou ensinar tanto os conteúdos, mas alguma coisa que eu veja que vai ser positivo para a caminhada de vocês, eu vou estar contribuindo. A não ser que a pessoa não queira, né, receber. Mas eu adoro quando alguém vem me ensinar algo novo. Ensinar algo que eu fiz errado e que ela mostra a forma correta. E isso vai na forma com que você fala. Se eu digo assim, menina, ansioso é com S, né? Com C não. Pelo amor de Deus, você não saber disso. Isso eu vou estar realmente humilhando a pessoa. Mas assim, eu trazer de uma forma tranquila, positiva, vocês vão me agradecer, eu tenho certeza. Porque eu gostaria que alguém chegasse de forma, né, bem tranquila, me ensinando o que é correto. Então, ó, já sabem, aqueles que escreviam ansioso com C, não é. É ansioso com S, tá? É feio a escrita. Fica estranho, mas é o certo, tá bom? Então, vamos lá. Não vão esquecer mais, não. Botem aí na memória de longo prazo de vocês. Não, Professora, Oi? eu só escrevia com C, não com S. Tá vendo? Olha aí que maravilha. é a mesma coisa. Oi? Alguém tá falando? Jarlane. Pronto, Jarlane, pode falar, meu. É a mesma coisa de você dizer assim, PIB, só se bota M antes de PIB. Sim. Eu também nunca esqueci disso. Nunca esqueci na minha vida. Gente. Só que saudade, eu só escrevia saudade com S e saudade é com O. Só escrevia saudade com L. Com S. Ou com L. Pois é, saudade é com U. Tem muitas coisinhas. Gente, a língua... É uma regrinha que a pessoa se atrapalha de vez em quando. A língua portuguesa é uma... É complicado. É uma caixinha de surpresa. É verdade. Porque nem nós mesmos que convivemos com a nossa língua, a gente tem facilidade. É muita gramática, é muitas regrinhas, tá? E ainda tem aquelas palavras que, dependendo de como você vai encaixá-las, né? Isso. Tem mal e mais. E mal tem com U e mal com L. Que o mal isso aí também. é do mal, de ser mal. E sabe, mal com L tem mal. Aí, eu aprendi mal com U, mal com L com a musiquinha que o professor lá do Jardim de Infância me ensinou. E eu nunca esqueci, tá vendo? Ficou na memória de longo prazo. Toda vida que eu vou escrever, eu faço mal com U, mal com L, bem, mal com U, bom. Era desse jeito. Nunca esqueci. Toda vida, mal com L, bem. Eu faço a música na minha cabeça, gente. Até hoje. Para saber. É igual a mais e mais. Mais é quantidade. Fulaninho tem mais lápis do que Essa fulano. É quantidade, né?
é mais bonita. Agora, mas ele funciona como se fosse uma preposição. Porém, todavia, entretanto, né? É o mas. Tá? Tem Eu o vou à sem com escola, mas eu vou e ter sem com todos os S. cuidados. Olha aí, vixe Maria, já partimos para a gramática. Olha aí. Na aula de Já tá em memória, a gente gramática. foi parar na gramática. Tá vendo essas coisas? Ah, Mas é assim Jesus. mesmo, a gente aprende dessa forma. Memória a longo prazo, vocês já sabem agora, retém muita informação durante muito tempo. Para transferir informação para a memória a longo prazo, pode ser suficiente a repetição em alguns casos, mas normalmente é necessário um processamento profundo. Ou seja, a gente pode aprender, como a gente conversou com nossa querida professora Elisandra aqui, ela pode aprender por repetição, mas pode aprender por um outro método e ficar na memória de longo prazo, tá certo? Então, entender que a memória de longo prazo a gente não esquece, a gente consegue resgatar aquela informação. Mas se eu não prendi minha atenção, então ela não vai para longo prazo, ela fica na de curto prazo. A gente esquece rápido, tá certo? Então, a memória de longo prazo é aquela que a gente prestou bem atenção, que a gente reteve aquela atenção até virar uma memória de longo prazo. Entendido aí as diferenças de memórias? Memória sensorial é um estímulo, é algo que passou, que eu conheci, é um novo aprendizado, e aí eu vou decidir se aquilo ali vai me prender a atenção ou não. Se prendeu a atenção, ela vai para de curto prazo. Se eu repetir aquela informação, ela vai para longo prazo. Mas se passou na minha frente, eu aprendi, eu vi aquilo ali, meu cérebro interpretou, mas aí ele não reteve a atenção, ela se perde. Daqui a pouco a gente não lembra mais. Certo? Que foi o caso que eu falei lá da meninazinha do caixa. Certo? Olha o esqueminha. Para quem aprende por esquema, eu montei esse esqueminha aqui. Eu gosto disso. Minha metodologia de aprendizagem é dessa forma, com esquemas, ó. Eu resumi, através do esquema, tudo que a gente aprendeu. Input sensorial significa um estímulo, tá certo? Algo que passou na minha frente. Algo que eu vou aprender. Memória sensorial é informação a qual não se presta atenção. Se eu não prestar atenção, ela é perdida. Mas, se eu prendi minha atenção, olha aqui, ela vai para a memória de curto prazo. Ou seja, eu tenho uma informação aqui que vai para a minha memória sensorial. Eu vou decidir se eu vou prestar atenção ou não. Se eu prestar atenção, ela vai para a memória de curto prazo. Se eu não reter a minha atenção, ela se perde. E quando chegar na memória de curto prazo, se a informação ela não for repetida, ela vai se perder. Mas se eu repetir, ela fica na memória de longo prazo. Alguma informação pode ser perdida com o passar do tempo, mas outras podem ficar para o resto da vida na sua memória de longo prazo. Então, esse é o resuminho em forma de esquema que eu montei para vocês. É como eu falei para vocês, eu, Priscila, aprendo muito mais por esquemas, tá? Quando eu estudava para concurso, quando eu estava estudando, tinha um professor que ele dá aula até online para preparar a gente para os concursos, né, de enfermagem. E todo o material dele é de esquema, feito por esquema. Ele faz todas as aulas dele com esqueminha. Por quê, gente? É muito mais fácil de memorizar, de reter a informação. Fica mais fácil da gente reter aquela informação. Então, ó, fica aqui o esqueminha, né? Como eu estou gravando a aula, depois vocês podem anotar com calma, tá certo? Para que vocês não esqueçam e não percam a informação. Aí eu coloquei esse aqui, ó, para vocês entenderem como é verdade. Todos recordamos onde estávamos e o que estávamos fazendo na hora em que morreu Ayrton Senna. Ou quando o segundo avião bateu na segunda torre no famoso 11 de setembro. Mas ninguém
se lembra do rosto da pessoa que nos vendeu os ingressos na última vez que fomos ao cinema. Que foi o caso que eu falei da mocinha lá do caixa. Gente, eu me lembro nitidamente no dia daquele atentado de 11 de setembro. Eu estava chegando da escola, me lembro nitidamente, sentei na frente da TV, minha mãe apavorada. Me lembro que eu não conseguia almoçar direito, nervosa, porque a gente fica aperreada. Meu Deus, se aconteceu lá, pode acontecer aqui. Que tragédia. Eu me lembro nitidamente. Por que, gente, eu me lembro nitidamente? Porque foi algo que chamou minha atenção. Foi algo que prendeu minha atenção. E, além de tudo, as redes aí, né, a TV, as redes sociais, tudo repetia várias vezes ao dia aquela informação. Então, ficou na memória de longo prazo. Eu vou envelhecer, eu vou me lembrar desse dia, porque eu prendi a atenção naquela informação. Vocês acham que a gente vai esquecer desse momento que a gente está vivendo? Esse momento de pandemia? Jamais. Vamos lembrar de cada Jamais, dia. é verdade. Vamos lembrar dos dias difíceis, dos dias mais difíceis. Vamos lembrar dos dias que conseguimos reverter aquela situação difícil. Vamos lembrar, meu Deus, eu assisti aula via online. Nunca me passou na cabeça eu estar assistindo na frente de um computador, tá tão dependente do computador. Né? Isso é algo histórico, isso é algo para uma memória de longo prazo. Vamos estar lá nos livrinhos de história, viu? Essa pandemia vai estar lá no livrinho de história, para quando os nossos netos forem estudar, nossos filhos até mesmo, vai pegar um momento desse. E que vai estar guardado o resto da vida na memória de longo prazo. Isso não vai ser esquecido. Tá? Então, vamos lá. E por que, gente, esquecemos? O que é que vocês acham? Por que a gente esquece as coisas? Quem fala aí sobre o esquecimento? Celinari, quer falar? Gerlane? Professora, acho assim, quando a gente acha que uma coisa não é importante para a gente termina esquecendo. Sim. Então... E também, Priscila, o trauma faz com que esqueça algumas coisas. Isso, gente, tantas coisas faz com que a gente esqueça. Vocês acreditam que o estresse faz com que a gente esqueça? Tá? A falta de alimentação saudável, muitas coisas fazem com que a gente esqueça. Tá? E tem o esquecimento, gente, induzido. Por exemplo, vamos lá, eu vou trazer uma situação. Vamos supor que a gente tem um número de telefone a vida toda. Eu, por exemplo, meu número de telefone faz muito tempo que é o mesmo. Mas aí vai que eu preciso mudar esse número. A gente não vai precisar esquecer esse número para aprender um novo. Então, esse esquecimento, ele é induzido, ele é proposital. Eu preciso esquecer algo para poder lembrar do novo. Tá? Claro que vai ter pessoas que vão lembrar dos dois. Vai ficar, mas, por exemplo, o meu outro número eu já não lembro mais. E eu lembro que era um número super fácil. É exatamente o que eu falei para vocês. A nossa memória, ela é seletiva. Ela só vai armazenar aquilo que eu achar interessante e importante. Tá certo? Então, ó, vamos lá entender por que esquecemos. O esquecimento na memória, né? Falhas durante a codificação, ou seja, a falta de atenção que Gerlane falou aí muito bem. Falhas de retenção, com o passar do tempo a gente tem uma informação semelhante e a gente acaba esquecendo aquela outra. Então, eu tenho uma informação muito parecida com o que eu já sabia. Às vezes prevalece essa outra informação nova. Falhas de recuperação. Informação posterior não permite recuperar a anterior, que é o esquecimento motivado, que foi o que eu falei para vocês, gente.
a informação nova do telefone, o número novo, faz com que a gente esqueça o anterior. Para que a gente ficar lembrando de um telefone que nem existe mais? Não é um esquecimento motivado? É. Eu vou lembrar somente daquilo que me interessa, do que é importante para mim, tá? Mas também o esquecimento se dá devido ao envelhecimento. Gente, o envelhecimento, ele causa esquecimento. É um processo natural. A demência é natural, tá certo? Então, se eu não exercito a memória, eu vou esquecer muito mais rápido. Muito mais rápido. Acidentes fazem com que, muitas vezes, eu tenha um esquecimento, preocupação em excesso, privação do sono, se eu não durmo direito, abuso de medicamentos e drogas, tá? Tem gente que é dependente de remédio, de medicamento, gente. E temos doenças como Alzheimer. Gente, o medicamento, ele é uma via de mão dupla. Por quê? Ele serve para tratar, mas também se eu abuso dele, eu vou causar um dano a alguma coisa do meu organismo. Não tem outra. Então, o medicamento é importante? É. Mas vai ter momentos que, se você abusar desse medicamento, se você ficar dependente de um medicamento, ele vai lhe trazer um outro dano. Vou dar dá licença. Paracetamol. Tem gente que qualquer dor de cabeça, qualquer coisa, já vai pro paracetamol. Porque, inclusive, tem pessoas que têm alergia à dipirona, vamos supor. E aí eu digo a vocês, gente, o paracetamol, ele tem efeitos colaterais importantíssimos, que muita gente não sabe, porque o paracetamol é um medicamento tão comum, é um analgésico, um antitérmico, que todo mundo toma sem nenhum problema, mas ele agride muito o fígado. E muita gente não sabe disso. Mas tá lá. Aí a pessoa que é dependente desse medicamento, como é que vai ser? Um dia o fígado dela vai estar sobrecarregado. É verdade. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, que não vai prejudicar somente o fígado, mas muitas outras coisas, inclusive trazer o esquecimento, viu? É muito sério isso. E o Alzheimer, gente, é uma patologia que realmente causa esquecimento, e vocês vão estudar sobre essa doença em um outro módulo, tá? A gente vai falar melhor sobre ela. Vocês vão entender como é que acontece isso. O Alzheimer, às vezes a pessoa perde a memória recente, mas também pode chegar num caso de a pessoa perder a memória de longo prazo. Então, por que eu preciso ensinar sobre esse assunto, gente? Para que vocês entendam algumas patologias. Por exemplo, o Alzheimer. Se vocês não souberem o que é uma memória de curto prazo, de longo prazo, vocês não vão entender o Alzheimer. Porque tem pacientes que perdem a memória de curto prazo. Por exemplo, escovar os dentes. Coloquei uma água no forno agora. Ela já esquece que colocou a água no forno. É a memória de curto prazo que ela esquece. Porém, se for se agravando o Alzheimer, né? Se for progredindo a doença, ela perde a memória de longo prazo também, viu? Então, aquela memória da infância, geralmente quem tem Alzheimer lembra muito do passado, lembra de mamãe, só que mamãe já faleceu e ela não lembra que faleceu. Lembra de coisas do passado, da memória de longo prazo, mas não lembra das coisas que foram feitas agora, há poucos momentos. Professora? Oi, Dayana. A minha mãe tem 44 anos. Às vezes, ela lembra de coisas que passou bem tempo atrás, né? E não lembra de algo que passou há 2 meses ou 1 mês atrás. Ela não lembra. Pois é, mas ela foi diagnosticada com alguma doença ou não? Ainda não. Certo. Pronto. Qual é o protocolo que a gente tem que seguir? Buscar assistência médica para investigar se é realmente uma patologia, uma doença,
ou se é algo que ela está passando no sentido de estar vivendo um momento de estresse muito grande, ela não está exercitando a memória, e aí essa série de fatores estão contribuindo para que ela venha ter o esquecimento, tá? Mas se deve investigar, tá certo? A gente não pode deixar para lá, Tá certo. a gente tem que investigar, certo? Tá, Então vamos tá, lá. obrigada. Nada. E o que é que eu posso estar auxiliando, gente, para estar exercitando a minha memória? Caça-palavras, jogos da memória, charadas, aprender um novo idioma. Gente, isso não é brincadeira, tá certo? Isso é algo sério, é uma besteira, mas que faz toda a diferença. Quer que eu diga outra atividade para vocês fazerem? Geralmente, por exemplo, quando eu vou para o trabalho, eu vou sempre pelo mesmo caminho. Mesmo caminho. Às vezes, eu estou indo para outro canto e eu estou indo pelo caminho do trabalho. Quando eu estou já perto do trabalho, que eu digo, ai meu Deus, eu não estou indo para o trabalho não, eu estou indo para outro canto. Então, o que é que meu cérebro aconteceu? Ele se acostumou com aquela rotina. E a rotina não é legal para a nossa memória. Não é legal. A gente tem que mudar de vez em quando. Então, muda o percurso para que eu aprenda o novo. Então, o novo é importante para eu exercitar minha memória. Certo? Vamos supor, gente, uma besteira, mas a gente precisa fazer de vez em quando. A gente, por exemplo, eu escrevo com a mão direita. Se eu escrever com a mão esquerda, eu vou estar colocando o meu cérebro para funcionar de uma forma diferente. É aquele momento, só é aquele momento, mas já é algo que eu estou aprendendo, é algo novo. Então, meu cérebro, ele vai forçar a aprender aquele novo. Então, eu estou exercitando a minha mente. Vocês que são cuidadoras, vocês têm um papel fundamental na prevenção do envelhecimento da memória e para não causar o esquecimento. E também não prevenir também as doenças, como o Alzheimer, né? Então, vocês podem aplicar na rotina esses trabalhos de caça-palavra, de pintura, de jogo da memória. Eu recomendo, inclusive, para pessoas que têm início de Alzheimer, vocês estarem fazendo o joguinho da memória com a foto dos familiares. Pega a foto, imprime, repetidas. Por exemplo, 2 fotos da mãe dele, 2 fotos do filho dele, 2 fotos. Porque, além de eu estar exercitando a memória dele, eu estou fazendo com que ele lembre dos familiares. Porque a maior tristeza dos filhos é quando os pais esquecem dele. Não é verdade? Quando está com Alzheimer, que o filho vai lá visitar ele, aí ele diz, quem é você? Papai, você não sabe, eu sou sua filha. Isso causa um choque muito grande. É verdade. Então, para que vocês possam estar prevenindo isso, a gente pode estar fazendo um jogo da memória dele, ou até mesmo, gente, pegando um álbum de fotos e relembrando com eles, tá? Fazendo esse exercício da memória, tá? No final aqui eu vou fazer um exercício com vocês. Já vai ser o exercício de hoje de memória. É uma besteira, mas que a gente vai estar exercitando a nossa memória. Tá certo? Vamos lá. 5 dicas que podem ajudar. Escrever é uma forma de lembrar e ajuda a memorizar as coisas. Então, eu lembro que eu assisti um filme de uma professora. Eu volto já para vocês lerem, tá? O slide. Eu assisti um vídeo de uma professora, um filme, que é uma professora que teve Alzheimer aos 40 anos de idade. Imagina aí para uma professora ter Alzheimer. Professora, você perder a sua função, porque professora, minha amiga, precisa da memória, viu? E aí para ela foi assim, terrível. Tinha dia que ela tinha vontade de urinar e não sabia onde era o banheiro na casa dela, porque ela não lembrava. Meu Deus, e ela fez xixi na roupa, se urinou todinho, porque ela não conseguia lembrar onde era o banheiro. Rodou a casa todinha e não sabia onde era o banheiro. Imagina aí que tristeza, não é?
E ela começou a se exercitar. Tudo ela colocava post-it. Sabe aqueles papeizinhos amarelos que prega? Ela botava para lembrar, exercitando a memória dela, tentando fazer coisas novas para poder exercitar e não progredir a doença tão rápido. Mas, infelizmente, chegou a um ponto que ela não lembrava mais de nada. Então, o Alzheimer, gente, além de tudo, ele é genético, viu? Então, se a gente tem um pai e uma mãe que tem Alzheimer, a gente tem que começar a se prevenir desde cedo. Exercitar a memória desde cedo, porque também tem um fator genético. Certo? Então, ó, escrever vai ajudar a lembrar. Visualize mentalmente. Isso é minha cara, gente. Eu sempre visualizo as coisas na memória. Coloco na minha mente, assim, menina, aquele esqueminha que fulaninho fez. Eu monto o esquema na minha cabeça. Faço associações. Eu disse também que é muito a minha cara. Eu sempre assimilo para poder armazenar mais rápido. Adote o calendário. Escreva na agenda. Repita várias vezes se você está com dificuldade. Então, tudo isso é algo que eu posso ajudar na memória, tá? Exercitando a memória. E aí, o cuidador. O cuidador, ele precisa usar calendário. Ele precisa promover o bem-estar e descanso do paciente, porque o descanso também vai ajudar na memória dele. Realizar leituras interativas, relembre fatos, acontecimentos, né? Evite rotina nos passeios para que ele aprenda algo novo e que ele force a memória dele a aprender o novo. Estimule novas amizades e relembre o dia. Pronto, um exercício simples que a gente pode estar fazendo com o nosso cuidado ou com o nosso paciente. O que é que a gente fez hoje? Vamos lembrar o que é que a gente fez hoje? São coisas simples, mas que vamos estar ajudando a prevenir certas doenças, tá certo? E aí eu trago um desafio para vocês. Vamos lá. Estão preparados? Eu quero vocês fazendo aqui. E vão fazer com alguém, com um idoso na casa de vocês, ou com alguém que esteja na casa, para a gente exercitar. É um exercício tão simples, mas que faz a diferença. A gente já exercita hoje. Vamos exercitar hoje. Ó, vocês estão vendo que tem nomes de cores aqui. Preto, vermelho, azul, verde, não é? Vocês estão vendo aí? Agora, vocês estão vendo que o nome preto está de azul? Sim. Que o nome vermelho está de verde? O que é que vocês vão fazer? Eu vou escolher uma pessoa para falar. Vocês vão dizer a cor que vocês estão vendo, certo? Não é o que está escrito, é a cor que vocês estão vendo e vocês têm que falar bem rápido. Certo? Deixa eu escolher aqui. Celimária. Vamos lá. Rápido. Diga as cores. Vermelho. Não, eu quero na ordem. Vermelho. Na ordem. Azul, verde. Azul, verde, vermelho e laranja. De novo. Azul, verde, Azul, verde, vermelho e laranja. E os outros? Eu quero todos. Azul, vermelho, preto e verde. Preto, azul, verde e vermelho. Muito bem. Gente, tem gente que não consegue de jeito nenhum, que lê a palavra e não consegue dizer a cor. É um exercício muito bacana. E vocês se divertem. É isso aí, viu? É legal. Vamos ver outra pessoa. Vai, professora Elisandra, faz aí. Ai, meu Deus, eu sou péssima em memória, mas vamos lá. Rapidinho. Azul, verde, vermelho e laranja. Laranja, vermelho, preto Olha, e verde. não é preto, é vermelho. Tá vendo? Errei. Vamos lá. Outra. A gente termina lendo o nome. Tá vendo? Confunde às vezes.
Gente, então, minha atividade Mas do dia aquela pra palavra vocês. aquela palavra que estava em preto, não é. Pronto, agora. Eu também estava acompanhando. Aí aquela palavra que está de preto, não é vermelho? Qual é a palavra que tá de preto? É vermelho. Mas aí você tem que dizer o quê? Preto. As cores. E é preto, ela disse preto, não? Ó, As azul, cores. azul, verde, vermelho, Azul. laranja, laranja, vermelho, preto, Preto, então, azul. até eu disse Verde. azul, tá vendo? Verde. Preto, Tá azul, certo, é verde, preto aí. vermelho. A gente se enrola É preto. todinho. Gente, é engraçado, né? É. Isso. Aí, qual vai ser meu desafio com vocês? Eu quero que vocês apliquem esse desafio com alguém na casa. Vai ser Pronto, divertido e tá ótimo. a gente vai exercitar a memória de alguém, a gente vai estar trazendo bem para uma pessoa da nossa casa. E o mais interessante seria se fosse uma pessoa mais idosa. Se não tiver nenhum idoso na casa, não tem problema. Faz com quem tem. Mas, assim, o ideal, o objetivo é a gente exercitar algum idoso. Porque vocês vão ver que eles têm mais dificuldade. E o intuito é a gente conseguir trabalhar essa memóriazinha dele, tá certo? Então, lançado o desafio, quero ver os vídeos, eu me divirto horrores. Meus alunos da outra turma se divertiam muito. Então, vamos fazer o desafio, porque vai contar também como frequência de vocês, tá certo? É. Tá Então, certo. próximo conteúdo não vai ser mais online, vai ser o quê? Até ao Presencial. vivo. Vai ser sobre Isso, violência e maus bacana. tratos. Porém, eu vou presencialmente revisar todos os que a gente já viu. Em forma de exercício, em forma de gincana, um quiz, para a gente, né, se divertir e aprender. Que eu acho que fica muito mais interessante, tá? E aí eu dou continuidade ao conteúdo. Combinado? A senhora pode fazer uma pergunta? Combinada. Pode. É o seguinte, a minha cozinha, ela é pequena, aí eu não tenho armário na cozinha, eu botei armário em outro canto, daqui de casa. Aí assim, eu tô fazendo o almoço, tô fazendo as coisas, tô ali entretida no que eu tô fazendo. Mas se eu sair dali e for em outro cômodo da casa para buscar alguma coisa, quando eu chego lá eu esqueço, eu não sei o que eu fui buscar. Pronto. Então, você está num momento de muito estresse. Você tá Não, é normal. Às vezes eu tô assim, é porque eu fico em casa direto, eu não tenho nada que tá me estressando, entendeu? Mas Assim, normal, pronto, normal. você fica em casa direto. Talvez você vive numa rotina muito grande. A mesma coisa, fazendo todo dia a mesma coisa. Ou seja, você precisa de algo novo. Aí eu chego lá e fico bem assim, meu Deus, o que é que eu vim buscar? Isso não é a primeira vez não, acontece já outras vezes. E a minha mãe, ela tem problema de memória, ela toma remédio e tudo. Pronto. Então, assim, eu não estou dizendo e nem vou dizer que você tem algo, que você tem alguma doença. Jamais eu vou dizer isso. Mas, tendo em vista que na sua família já tem um problema, você deve investigar. E começar de agora, que você tá jovem, certo? Porque aí você vai ter que tomar as providências. Vai passar a se exercitar mais, vai passar a fazer alguns exercícios, tá certo? É verdade. Aí outra coisa também, eu saio de lá sem trazer o que eu fui buscar, porque eu não lembro, né? Eu saí de lá. Quando eu chego na cozinha ou em outro cômodo da casa, é que eu me lembro. Eu lembrei. Aí volto lá para ir buscar. Mas, Tipo assim, é normal, gente, a gente esquecer, certo? Não achem que é coisa de outro mundo, que é uma doença. É normal. Eu tô, em alguns momentos, tendo muita... Assim, quando eu tô muito atarefada, eu acabo esquecendo mesmo. Mas a gente tem que investigar. A gente não pode simplesmente achar que é normal. E também não achar que é uma doença, mas investigar para a gente ficar com a nossa cabecinha tranquila. Tá tudo bem. É verdade. E eu vou me cuidar, né? Evitar, vou me prevenir nesse sentido, tá certo?
Mas, ó, busque na internet mesmo, tem caça-palavras, faça joguinhos da memória. Isso não é balela não, viu, gente? Isso é real, é exercício para nossa memória, tá certo? Então, a gente tem muitos recursos aí de online que a gente pode estar fazendo, tá? Então, passe a se exercitar, que vai ajudar nesse seu processo, tá certo? Gente, conseguiram acompanhar o conteúdo direitinho? Sim. Gostaram?